Ascensão através de habilidades. Episódio 323. Domínio. O mago que criou o labirinto. 1. Eu sou o zelador do labirinto. Os tijolos colidiram, criando um barulho alto. E eu também sirvo como guia para aqueles que buscam o labirinto. Aventureiro, conforme você desce aos níveis mais profundos, há algo que preciso lhe explicar. Se você escolhe ouvir ou não, depende de você. O que você fará? Eu vou ouvir. Taizan respondeu. Você deve ter vivenciado muitas coisas ao descer o labirinto. Você deve ter uma ideia aproximada de que tipo de lugar é o labirinto e das estratégias para conquistá-lo. Mas, em níveis mais profundos, é diferente. As coisas que Li Taeyeon lhe disse. Baobabamba estava falando sobre isso. Até agora, o labirinto era dividido em novos temas a cada 10 andares. Mas nos níveis mais profundos, cada andar é independente. Pode haver andares tão vastos quanto uma única estrela, ou andares tão pequenos que mal cabe uma pessoa. Você pode até ser transportado para mundos completamente diferentes, ou o conceito de tempo pode ser distorcido. Pisos que escapavam do conceito de espaços confinados, não sendo mais chamados nem de labirinto. É assim que são os níveis mais profundos. As estratégias que você usou até agora serão bem diferentes. Baobabamba olhou para Taizan por um momento e disse. Mas talvez isso não tenha importância para você. Você entende bem. Taizan não poderia ser considerado um aventureiro comum. Ele esteve em diferentes mundos através dos testes avançados dos deuses e também empreendeu diversas missões na Terra. Se ele pensasse nisso como algo semelhante, não seria tão difícil. É esse o fim da explicação? O que eu tenho a dizer termina aqui. O resto você terá que descobrir enquanto desce o labirinto. Taizan passou por Baobabamba e seguiu em direção à passagem. Mas as próximas palavras de Baobabamba fizeram Taizan parar. Mas antes disso, meu mestre deseja conhecê-lo. O que? O fantasma hesitou. Taizan se virou para olhar para Baobabamba. Seu mestre? Verdadeiramente? Eu não falo mentiras. Baobabamba falou sem rodeios. Um mago que criou o labirinto. Aquele que me criou deseja conhecê-lo, aventureiro. Um encontro com o mago que criou o labirinto, auxiliado pelos deuses. Entretanto, o fantasma falou em tom duvidoso. Um mago quer conhecer um aventureiro que acabou de entrar nos níveis mais profundos? Que estranho. Não me pergunte, já faz tempo que estou cansado dos caprichos do meu mestre. Baobabamba disse em tom irritado. Responda, humano, o que você vai fazer? Posso recusar? Se desejar, então, simplesmente informarei ao mago que você recusou. É simples assim. É isso que você quer? Taizan pensou por um momento. Li Taeyeon nunca mencionou nada sobre um bruxo. Ele não tinha certeza se ela havia evitado isso deliberadamente ou se não sabia de nada. Mas Taizan não sabia quase nada sobre o mago. Depois de alguma contemplação, Taizan falou. Eu vou. Para atingir seus objetivos, ele eventualmente teria que conhecer o mago. Aconteceu apenas mais cedo do que o esperado, então não houve nada de ruim nisso. Problemático. Mas eu sou a ferramenta dele. Não posso recusar. Espere aqui. Estrondo. Uma força poderosa surgiu de Baobabamba. Até Taizan, por um momento, sentiu a força que poderia aumentar seu poder. O poder se espalhou, torcendo e distorcendo o espaço. Taizan percebeu isso pelo poder que recebeu. Não estava apenas distorcendo o espaço, estava interferindo nas próprias regras do labirinto. Essa parecia ser a habilidade de Baobabamba, permitido como zelador do labirinto. Baobabamba ativou cerquilha 000004. Rachadura. O espaço se distorceu completamente, revelando uma dimensão distorcida. Um mago existe fora do labirinto. Criar uma passagem de dentro para fora é uma tarefa muito trabalhosa. O cansaço era evidente na voz de Baobabamba. Taizan olhou além do espaço. Baobabamba falou com uma voz cansada. Herói, você não tem permissão. Só este humano pode ir. Claro, boa viagem. O fantasma, como se esperasse isso, calmamente se separou de Taizan. Taizan começou a entrar no espaço distorcido. Você pode estar bem, mas tenho um conselho. Baobabamba falou em voz baixa. O mago é quem criou o labirinto. Lembre-se disso. Com essas palavras finais, Taizan entrou no espaço. O que ele viu foi um espaço infinito, retorcido e distorcido. Inúmeras cores se misturavam, criando uma cena estonteante. Ele olhou ao redor, mas nada era visível. Taizan começou a andar lentamente. Eventualmente, o mestre se revelaria. Não importava o quanto ele andasse, o espaço parecia infinito. Como um arco-íris, as cores mudavam continuamente, distorcendo seu poder. Diferente. Taizan visitou inúmeros reinos e mundos dos deuses. E com sua habilidade, que era especializada em observar e identificar a essência das coisas, ele captou as características de cada reino até certo ponto. O reino do deus demônio era escuro, mas pacífico. O reino de Pavichan era intensamente poderoso, como se exibisse sua própria força, enquanto o reino do deus espírito Beatrice era harmonioso, contudo trabalhando em conjunto. Mas neste espaço colorido, as características dos reinos que Taizan tinha visto até então estavam todas misturadas. As coisas podem ser misturadas assim?
Era uma questão diferente da mera força. Um ser forte o suficiente para ter um domínio deve naturalmente ter algo construído dentro de si, algo que mostre as características de seu domínio. Mas este lugar era diferente. Embora fosse claramente o domínio do mago, nada sobre o próprio mago pôde ser encontrado. Olá! De repente, uma voz surgiu atrás dele, e Taizan parou de andar. A distância aumentou em um instante. Taizan, acalmando a respiração, levantou a cabeça. O dono da voz tinha cabelos grisalhos. Com uma constituição mediana e um rosto comum, ele tinha o tipo de aparência que seria esquecida após um único olhar se fosse visto na rua. Prazer em conhecê-lo, aventureiro. Ele estava sorrindo brilhantemente. E dele, Taizan não sentiu nada. Nenhum cheiro humano, nenhuma vontade que deveria ser naturalmente sentida em um ser vivo, nem nenhuma aura de poder que aqueles com força possuem. Nada mesmo. Se alguém fechasse os olhos, nem saberia que ele estava ali. Você sabe quem eu sou? Um mago. Taizan respondeu. O mago que criou o labirinto. O homem assentiu. Eu sou o mago do labirinto, aquele que criou este lugar e o mestre deste vasto espaço. Taizan observou o mago em silêncio. Mas não importava o quanto ele olhasse, ele não conseguia discernir nada. Taizan instintivamente ativou uma habilidade. Você está tentando discernir a essência de Cerquilha. Direitos autorais Cerquilha. Como um gráfico com defeito, a janela do sistema se distorceu. O mago acenou com os dedos, sorrindo. Não. A ativação do próprio sistema foi bloqueada. Eu sou o mago, aquele que criou e projetou este lugar. Às vezes, há aqueles que, embriagados pelo próprio poder, tentam me matar e se tornar o mestre deste lugar, sem nem mesmo saber de onde vem esse poder. Os olhos do mago se estreitaram. Taizan percebeu porque Baobabamba lhe deu aquele aviso final. O mago foi o criador do labirinto. Não havia como as habilidades originárias do labirinto funcionarem no criador. Como não foi um ataque, vou ignorar. Sente-se. Duas cadeiras apareceram no espaço colorido do arco-íris. O mago sentou-se e falou. Curioso, não é? Porque eu queria te conhecer. Taizan assentiu. A julgar pela reação do fantasma, parecia que o mago nunca havia conhecido um aventureiro que tivesse acabado de entrar em níveis mais profundos. O mago. Sinta-se à vontade para falar com naturalidade. Depois de lidar com pessoas arrogantes por tanto tempo, cansei da formalidade. Por que você quis me conhecer? Você me intrigou. O mago respondeu. Ele preguiçosamente apoiou o braço no apoio de braço da cadeira. Ataques anuladores, parada temporária do tempo, duelos forçados, adição, julgamento absoluto. O mago listou as habilidades que Taizan havia adquirido. Você não apenas fortaleceu suas próprias habilidades, você entendeu o sistema do labirinto e criou habilidades que poderiam interferir nele. Poderes que nem mesmo os seres de mais alto escalão reconheceram, o que fez o fantasma exclamar em admiração. Muitas pessoas desceram o labirinto e adquiriram inúmeras habilidades, mas quase ninguém como você analisou o próprio sistema e criou habilidades. Você sabe, né, o tipo de habilidade que os outros possuem. Taizan entendeu a implicação das palavras do mago. O xamã, que se orgulhava de suas defesas impenetráveis, possuía habilidades relacionadas à defesa. O rei espiritual exercia habilidades que influenciavam espíritos e a natureza. Li Taeyeon não foi diferente. Ela desceu o labirinto evitando o combate e tomando desvios. Assim, a maioria de suas habilidades estavam relacionadas à evasão, à ocultação e à fuga de campos de batalha. Pessoas fortes que desceram o labirinto tinham habilidades únicas. Mas Taizan era diferente. Ataques anuladores, julgamento absoluto, parada temporária do tempo. Essas não eram habilidades pessoais, mas habilidades adquiridas puramente pela análise e exploração do sistema do labirinto. Enquanto outros usam suas habilidades para complementar e fortalecer suas capacidades, você manipula e utiliza o próprio sistema do labirinto. Você compreende algo mais fundamental. O rosto do mago se iluminou com interesse. É devido às limitações inatas do seu mundo? Fascinante. Ele falou novamente. Deve haver outras coisas sobre as quais você esteja curioso. Pergunte. Responderei o que puder. Taizan reuniu seus pensamentos e falou. Era uma pergunta que poderia potencialmente esclarecer tudo, levando à conclusão da história. Disseram que se eu conquistasse o labirinto, um desejo me seria concedido. Até onde esse desejo se estende? Um desejo, hein? O mago murmurou baixinho. Não posso contar para quem não passou do 100º andar, mas você é uma exceção. Você sabe qual é a condição para o desejo, certo? Conquistando o labirinto. Não se tratava apenas de limpá-lo. Era preciso conquistar o próprio labirinto. E agora? Taizan estava se aproximando dessa conquista. Eu criei o labirinto, mas não foi apenas pelo meu poder. Inúmeros deuses, imortais e seres poderosos cooperaram. O mago bateu no braço da cadeira com os dedos. Após colaborar com aqueles que podem criar e destruir mundos por conta própria, este lugar finalmente foi criado. Um labirinto muito, muito profundo. Um lugar onde mesmo aqueles à beira da mortalidade não poderiam garantir uma vida limpa. Onde inúmeros seres transcendentes residiam. Fizemos uma promessa de realizar o desejo de quem chegasse ao fim. Esse é o acordo.
O mago continuou. O desejo pode ser concedido na medida dos limites daqueles envolvidos na criação do labirinto. As sobrancelhas de Taizan se contraíram. O mago sorriu discretamente. Tudo o que for permitido dentro das leis e da ordem. Essa é a recompensa pela conquista. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.